O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Relações Públicas, uma das 3 habilitações do curso de Comunicação Social da UFPR. Quer saber mais? Então fica com a gente porque o Vocação começa agora. O profissional de relações públicas tem uma grande responsabilidade: construir a imagem de pessoas ou instituições. Sua função é cada vez mais importante para empresas que querem um posicionamento estratégico no mercado. O trabalho desse grande porta-voz é diverso, o que o torna bastante complexo. E a estudante de Relações Públicas Letícia sabe muito bem disso. Na hora de se inscrever no vestibular, teve dificuldades para entender a profissão. Pelo que eu pesquisei, tem muito pouco falando, explicando. Então, nesse primeiro ano de faculdade, que agora eu estou no segundo, eu aprendi muito e, graças a Deus, eu dei muita sorte por ser um curso que eu me identifiquei e que eu descobri que é realmente isso que eu quero fazer. Ele é, das habilitações da comunicação social, o que mais dá possibilidade de atuação em diversas áreas, né? Essa flexibilidade no sentido de pensar a comunicação, eu acho que é o principal fator que dificulta entender o que a RP faz, né? Então, é muito assim, o que a RP faz? Depende, né? Depende da organização que ela vai estar, depende de qual público ela vai estar se relacionando. Obviamente que aí a gente tem eixos, né, de atuação profissional que são mais específicos, né? A estudante agradece por ter feito a escolha certa. Eu gosto bem em relações públicas, a parte de gerenciamento de crise é sempre uma parte que me chama atenção. E para resolver problema, resolver pepino e saber como lidar em situações assim, mais nervosas. O Relações Públicas está trabalhando muito mais no que a gente chama de gestão estratégica da comunicação. Então, traduzindo, o que seria isso, né? Ele trabalharia dentro de um processo que é reconhecer as organizações, né, e os públicos com os quais essa organização se relaciona, e a partir daí ele pensa quais seriam os veículos, né, de comunicação interessantes para mediar esse diálogo público-organizações. O curso de Comunicação Social da UFPR possui 3 habilitações separadas: jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. O primeiro ano da graduação possui matérias conjuntas para as 3 áreas. Depois vão se especificando. Mas, segundo o professor Jair, o diálogo entre essas 3 habilitações é muito importante. Nós aqui na Universidade Federal, nós entendemos que as 3 habilitações da área da comunicação, publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas, devem trabalhar em conjunto. A ideia, o conceito é comunicação integrada. Isso permite uma agilidade maior, uma dinâmica melhor, muito mais eficaz para uma assessoria de comunicação. Quer dizer, embora as habilitações sejam separadas, nós temos um núcleo comum e uma preocupação em integrar permanentemente esses alunos. São 4 anos de graduação que mesclam matérias teóricas e práticas. Apesar de contemplar de tudo um pouco, um dos focos do ensino é a capacitação para atuar no terceiro setor. Para a professora Regiane, saber escrever e falar é muito importante para o estudante de RP. Mas não é só isso. Eu acho que essa habilidade de escuta, né, é importante, porque para você mediar, você não pode pensar só, né, em um lado da organização que você trabalha, o que é a questão talvez mais controversa da profissão, né? Então, quando eu trabalho em uma determinada organização, como é que eu vou fazer essa mediação, né? Será que sempre eu não vou pesar para atender ao interesse de quem paga o meu salário? Então, assim, eu acho que esse dever ético, assim, de pensar a mediação é importante, e escutar eu acho que é bem fundamental. E uma curiosidade: o curso de Comunicação Social da UFPR completa 50 anos em abril. E em 2014, deixou de fazer parte do setor de Ciências Humanas. Agora é membro do SACOD, setor de Arte, Comunicação Social e Design.
Além das atividades de sala de aula, a habilitação possui um adicional muito interessante, um lugar chamado Prática. Ela é uma agência experimental de relações públicas produzida pelos próprios alunos. Aqui é uma agência institucional, a gente só trabalha para eventos da universidade. Para todas as produções da universidade, eles podem entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer. E a prática, ela favorece muito também na questão dos contatos, né? Essa questão de você trabalhar dentro da universidade favorece muito para que a gente consiga um futuro estágio, um futuro emprego, que é muito importante. Estudantes das 3 habilitações podem entrar na agência, basta passar por um processo seletivo. Todos os trabalhos são realizados sem fins lucrativos, mas os alunos ganham horas de extensão e muita experiência. Um passinho para o mercado de trabalho. Eu acho que essa habilidade de aprender a lidar com pessoas, trabalhar em grupo, ser flexível para ouvir novas ideias e colocar a mão na massa mesmo. Acho que essas são as principais lições que eu tirei daqui. Nós estamos aqui na Associação dos Amigos do HC e vamos conversar com a Relações Públicas Flávia Chu. Vamos lá? A gente já está aqui na sala da Flávia, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a profissão dela. Flávia, por que você escolheu Relações Públicas? Então, na verdade, eu escolhi Relações Públicas porque no começo, quando eu estava fazendo o cursinho, eu ainda queria saber de fato qual a profissão que eu iria exercer, eu ainda tinha dúvida entre publicidade e relações públicas. Eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre como que funcionava o curso, sobre o que tratava, e descobri que eu não era nada criativa para fazer publicidade e vi que o meu trabalho mesmo, que eu gostava de fazer, era os bastidores, era ficar por trás de todo um processo, da parte de comunicação, e era exatamente as funções que o profissional de relações públicas tinha para exercer. E Flávia, qual é a importância desse profissional aqui para a organização onde você trabalha? Então, quando os nossos dirigentes aqui da Associação dos Amigos do HC, eles procuraram colocar um profissional de comunicação, já existia, sempre existiu, porque eles veem a necessidade do trabalho de comunicação ser trabalhado aqui dentro, principalmente porque nós temos diversos públicos e a gente tem que saber como trabalhar e lidar com cada público. Nós trabalhamos muito com pacientes, trabalhamos com imprensa, trabalhamos com voluntários, doadores, então a gente tem que saber como direcionar cada informação que nós queremos passar, como que nós vamos poder angariar recursos, por exemplo, para a instituição, para o hospital de clínicas, sabe, sabendo informar da melhor maneira. Flávia, o que você daria de dica para quem está começando o curso, ou para quem quer fazer o curso de Relações Públicas da UFPR? Bom, primeiro, eu acho que ser muito comunicativo, né? Básico isso. E eu acho que a outra questão é não ter medo de trabalhar. Que o profissional de relações públicas, ele vai trabalhar muito, não pode ter medo disso, tem que encarar como parte do processo, principalmente para quem vai começar. Eu acho que eu sempre falo assim, a gente faz de tudo um pouco, né? Se tiver que fazer coisas que não são inerentes à nossa profissão mesmo, para uma determinada situação, a gente vai fazer, porque o nosso objetivo é sempre fazer tudo bem feito e acertar sempre. Acho que o RP ele precisa ser versátil, tem que saber se adaptar às diversas situações. Acho que não pode querer se aparecer muito, né? Porque nós, profissionais, a gente trabalha muito com os bastidores, a gente não está aqui para nós sermos o centro das atenções, né? Então, eu acho que ele tem que ser versátil, saber trabalhar em todas as áreas, em todos os segmentos, ter muito a questão do improviso, saber improvisar, né, que eu acho fundamental para a nossa área, principalmente para quem trabalha com eventos.
né, que tem que saber como lidar com as mais diversas situações. Acho que tem que ser muito comunicativo, saber se relacionar muito bem com as pessoas, saber conversar, identificar e perceber muito cada situação em que ele está vivendo. Relações Públicas da UFPR tem duração de 4 anos. Todo ano são ofertadas 30 vagas. Não há prova específica, apenas a redação. As aulas são realizadas no período da manhã e à noite no campus Cabral. Para outras informações, acesse www.comunicação.ufpr.br. O Vocação de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão, mande pra gente no vocação@ufpr.br. Até a próxima!